Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos voltando aqui para o segundo tópico desta nova lição: qualidades dos escolhidos. O que devemos aprender das armadilhas específicas que apanharam especialmente o antigo Israel? Então nós vimos que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser um povo de referência aqui nessa terra, levar a mensagem do Senhor, a adoração verdadeira diante dos povos, a restauração da sua lei, mas eles, infelizmente, caíram no pecado, se afastaram de Deus, do plano original do Senhor. E nós vemos então aqui, como diz em Provérbios 11, verso 2, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. A soberba o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então nós vemos aqui que, na verdade, o povo de Israel, eles caíram em armadilhas, num emaranhado de situações que os levaram ao orgulho. Quando Deus os escolheu para ser o povo de referência aqui na terra, eles se encheram de orgulho, se envaideceram, deixaram que o eu tomasse de conta, e assim a vontade do Senhor foi arrastada por terra, porque a partir do momento em que entra o orgulho, a vontade de Deus não está mais ali, né? Então foi um povo que agora começou a ter a exaltação própria, e o orgulho, a exaltação própria, o próprio eu, frontalmente contra a vontade de Deus. Esse povo, então, que era um povo escolhido, caiu nessas armadilhas, né, de observar o próprio eu, observar as próprias vontades, e acabaram deixando de lado realmente o que era da vontade do Senhor. Acabaram praticando coisas que eram nocivas à presença do Senhor ali com eles, né? E se nós não tivermos um coração humilde, se nós não tivermos um coração que esteja devotado ao Senhor em obedecê-lo, se nós não reconhecermos os nossos erros, fatalmente nós iremos cair também. Podemos cair no mesmo erro do antigo Israel, porque o orgulho ele precede a queda. E a verdadeira obediência ela afasta o orgulho, afasta o egoísmo, a exaltação própria. A verdadeira obediência só quer cumprir o que é a vontade do Senhor para nós, né? E quando nós nos tornamos exaltados, nós rebaixamos a palavra de Deus. Nós não cumprimos o que é da vontade do Senhor, começamos a desprezar a sua palavra, assim como Israel também desprezou as advertências, desprezou as mensagens dos profetas e foram abatidos, né? Deus permitiu que Babilônia fosse ali e os levasse cativo por causa do seu grande orgulho, e eles foram levados como servos, como escravos ali para a Babilônia. Tudo como consequência da soberba, tudo como consequência do seu orgulho, né? Deixaram de obedecer a Deus e então sofreram as consequências. Então nós devemos aprender dessas armadilhas, evitar o orgulho, a presunção, o amor ao eu, né? A exaltação própria e nos tornarmos humildes. A letra B. Descreva a humildade e a solenidade de espírito necessárias para aceitar o chamado divino. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui está nos mostrando que realmente para aceitarmos o verdadeiro chamado, para aceitarmos o seu chamado de forma verdadeira, é preciso humildade. É preciso nos voltarmos para Ele com o coração sincero, com o coração querendo aprender. Por isso ele fala, aprendei de mim. Um coração que troca o amor próprio, o eu, pela abnegação. Troca o jugo, o nosso jugo que é o eu, é um jugo pesado, um jugo de orgulho, um jugo de amor e condescendência própria, agora pelo jugo de Cristo. Mas para isso nós precisamos ter humildade e com solenidade nos voltarmos para Jesus e aprendermos dele. O povo do antigo Israel,
caiu porque não tiveram a humildade de aprender com Jesus, né? De aprender de Deus. Já estavam se achando acima do Senhor, né? Já estavam com o coração ali cheio do amor próprio. Achavam que o céu já era aqui na própria Jerusalém, né? E por isso, por causa da sua glória, por causa da sua terra rica, por causa das condições que eram vindas e bênção do próprio Deus, eles começaram a se orgulhar de coisas que Deus que havia ganho para eles, né? E nós precisamos agora ter esse coração aqui de humildade, um coração que troca o seu eu pelo jugo de Cristo, que é um fardo mais leve, mas precisamos aceitar primeiramente vir a Cristo e aprender dele, né? Estar com ele, porque o jugo de Cristo ele nos liberta, o jugo de Cristo nos conduz a uma nova vida. Quando estamos com o nosso próprio eu, com o nosso orgulho, estamos numa velha vida, na vida do velho homem, num homem que é morto para Cristo, mas está vivo em ofensas e pecados. Mas quando nós nos voltamos para Cristo, nós matamos esse velho homem e agora passamos a viver em função de Cristo, uma nova vida, uma vida de humildade, porque Deus só trabalha com quem é humilde, né? Humilde para aprender, humilde para perdoar, humilde para ter uma nova visão de vida. Por isso que Deus nos faz esse chamado, e para aceitarmos esse chamado de forma solene, nós precisamos nos voltar para Cristo, ter um coração de criança e aceitar os seus ensinos. Mesmo que os seus ensinos muitas vezes nos desagradam, mas é para um bom propósito, porque Deus sabe o nosso coração, conhece o nosso futuro, Ele sabe de todas as coisas, e a vontade do Senhor, com certeza, é a melhor situação para cada um de nós. Os líderes judeus se consideravam sábios demais para precisar de instrução. Por isso que Jesus chamava, olha, vinde a mim aprender, porque ele sabia que os líderes judeus já se achavam sábios e por se acharem sábios não queriam nem aprender mais de Jesus, nem aprender mais de Deus. Já estavam satisfeitos, né, com a sabedoria humana que haviam encontrado, justos demais para necessitar da salvação e honrados demais para precisar da honra que vem de Cristo. Essa era a condição dos líderes judeus. O Salvador se afastou deles para conceder a outros os privilégios de que tinham abusado e a obra que haviam negligenciado. Então nós vemos aqui que se nós não fizermos a vontade do Senhor, Deus vai levantar outras pessoas, trará outras pessoas para a sua obra, pessoas que têm um coração humilde, pessoas que se posicionam ao lado da verdade e vão tomar o nosso lugar, né? Se nós não continuarmos observando a vontade do Senhor, outras pessoas poderão tomar o nosso lugar. A glória de Deus tem de ser revelada, a sua palavra confirmada. O reino de Cristo tem de ser estabelecido no mundo. Essa é a obra que nós devemos fazermos. Pregar o Evangelho, estabelecer a palavra de Deus, onde quer que nós estejamos. A salvação de Deus deve se tornar conhecida nas cidades do deserto. E os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judeus deixaram de efetuar. Então os líderes judeus que foram escolhidos por Deus, eles deixaram de fazer o que era a vontade do Senhor. Então o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, chamou outras pessoas, né? Pessoas mais humildes, pessoas que tinham realmente o coração voltado para Deus, que apesar dos seus erros, eram pessoas que queriam fazer a vontade do Senhor. Queridos amigos, que possamos aprender da palavra do Senhor e possamos também ter um coração humilde para que Deus possa operar em nós e que possamos, através dessa operação do Espírito Santo em nossa vida, fazer conhecida a palavra de Deus para muitas pessoas.